Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Brevemente, vamos serenar os nossos olhos, apaziguar um pouco a turbulência do dia, né? Para que possamos elevar-nos os nossos pensamentos e emoções a Deus Todo-Poderoso, aos amigos e irmãos da espiritualidade que se fazem presentes e que amparam nossos trabalhos, a nossa seara, e que a todos aqueles que hoje tiveram um dia que agora, clamando por um pouco de serenidade, estão aqui nessa casa. Assim, rogamos Deus Todo-Poderoso que, sobre a sua permissão, possamos nos conduzir a um aprendizado mútuo, fraterno e harmonioso, que, ao fim dessa palestra de hoje, voltemos aos nossos lares maiores e com melhores saberes do que quando adentramos. E que tenhamos todos um excelente proveito. Que assim seja. Memórias, imaginação, sonhos e comunicações. O que seriam esses eventos? São eventos que permeiam todos nós. Todos nós temos esses acontecimentos, eles fazem parte do nosso ser. Mas estamos aqui numa casa espírita e há conteúdos que, se falarmos assim, memórias, imaginação, sonhos, ele tem um lado da psicologia, um lado da espiritualidade, um lado da religião. Aonde que encontra-se a divisão entre eles? Eu acho muito difícil estipular uma terminologia onde começa um, onde termina o outro. O que é psicológico, o que é espiritual, o que é emocional, o que é cognitivo, né? Então, dessa forma, se torna um tema simples, se olharmos para dentro de nós, e complexo, se não aceitarmos olhar, que acaba sendo um pouquinho mais difícil o entendimento. Mas acredito que consigamos. Memórias. O que vem ser as memórias? Temos na etimologia da sociedade que a inteligência, a gente fala com uma pessoa inteligente, às vezes a gente atribui que uma pessoa inteligente por a capacidade que ela tem de guardar memórias. Olha, aquela pessoa lá, ela leu, o que ela leu, ela replica, ou até na escola, fase escolar aí, quem de nós que não lia alguns textos, via algumas lições e depois, na hora da prova, cadê a memória? Daí a gente começou a se julgar como burro. Pelo menos comigo foi assim, né? Mas fazemos parte de uma sociedade que valoriza muito a memória. E ela é importante, mas ela é um dos processos que permeia tanto a cognição quanto os nossos eventos. Vamos fechar um pouco mais da espiritualidade. O que são elas, né? Então, as memórias, elas constituem um arcabouço de situações do que nos ocorreram. Elas não são apenas sinapses neurais. O que seria sinapses? Seria a aprendizagem dos neurônios. O neurônio aprende um evento, outro, e eles se comunicam entre si. E a velocidade com que se comunicam, ou com que trocam informações, seria, por vezes, podemos atribuir uma questão de memória. Mas elas são constituídas de eventos. Que eventos que constituem memórias? Experiências. Somos pessoas que vivenciamos continuamente experiências no mundo. E são essas experiências que nos possibilitam
a constituição de memórias. Acho que antes disso, fazer só um breve esclarecimento que eu deveria ter feito no início. A minha intenção é chegarmos em sonhos e comunicações. E por essa razão que eu estou fazendo os primeiros passos, né? Estou voltando um passo atrás para falar, senão eu começo a falar de memória e penso, o que ele está falando, né? O que isso tem a ver? Mas, então eu preciso fazer esse construto desse caminho para chegar no que é a intenção de sonhos e comunicações. Tá bom? Então, me desculpem ter invertido a ordem. E essas experiências, dentro dela, as cognitivas são as mais valorizadas. As memórias cognitivas são muito valorizadas porque elas são mensuráveis. Tudo que você mensura, que você quantifica, que você dá um valor, a gente vê até em alguns testes psicológicos, o QI número tanto, e tanto, e tanto. E isso é valorizado pela sociedade, mas isso não é a única capacidade de memória ou capacidade cognitiva que temos, mas é a mensuração que é mais valorizada pela sociedade ou conhecida por ela. As experiências, né? O que são as nossas experiências? Às vezes olhamos assim a idade que temos, ou pessoas mais idosas ou menos, mais novos, e falamos, aquela pessoa tem 70, 80, 100 anos, 50, então ela tem muita experiência. Mas vamos pensar que a experiência não é a quantidade de aniversários a qual se passa, mas sim as situações a qual realmente se vivencia, pois temos idosos que não têm experiência, assim como temos jovens muito experientes. Então, o que nos acontece entre a nossa chegada nesse mundo e a saída dele, que são as experiências, e não a quantidade de aniversários que uma pessoa tem. Claro que, quanto mais tempo nesse mundo, mais possibilidade de experiências temos. Teve uma oportunidade que eu dei uma palestra sobre traumas. Resgatando brevemente o que foi dito sobre traumas, traumas não necessariamente são eventos grandiosos, podem ser eventos pequenos. E ele é uma experiência. Uma experiência traumática? Bem, se considerar, todos nós somos traumatizados. E resgatando um pouco mais para quem na oportunidade não estava, vou dar um exemplo de um trauma, mas com a intenção da experiência, uma criança que 5, 6 anos, que esteja andando de bicicleta e caiu. Caiu e começou a chorar. E a gente fala, não, vai, levanta, levanta. E falamos, não, ele tem que aprender a levantar sozinho, tem que aprender a se virar na vida, a vida é dura, né? É assim. E aquela criança chora, né? Ele pega, deixa de manhã, levante. E ela levanta. Levanta, limpa as feridas ali, se houver, e vai andar de bicicleta novamente. E a gente fala, viu? Tá aí. Não mimamos, né? E ensinamos o ser humano a ser forte. Mas aí também tem uma oportunidade de múltiplas experiências. Vamos pegar 10 crianças que caíram de bicicleta e 10 reações de adultos falando levanta. Para cada um, a experiência vai ser diferente. O evento é o mesmo. E o trauma? O trauma, a experiência traumática, para umas vai estar no fato de ter que lidar com a sua dor sozinho. Aí está a experiência dela. Não o fato de cair da bicicleta, mas o que aconteceu com ela quando ela caiu, quando ela pediu ajuda, quando ela não teve, quando ela solicitou e teve a outra resposta. Aí está uma experiência que ela vivenciou. E essa experiência vai para uma memória. Ela vai ficar guardada em algum lugar. Não talvez mais o evento, mas a sensação.
Daí começamos a construir as memórias emocionais e esquecemos até o porquê que elas estão lá. Porque o tombo já não me lembro mais. Mas lidar sozinho com a própria dor, a solidão, a dificuldade, que para uns pode ter sido muito grande, para outros nem tanto, está armazenado lá, na memória. Então, por isso a pergunta, como foram constituídas as nossas experiências? Como que emocionalmente montamos esse livro da vida? Que temos dificuldades em ler o nosso próprio livro. Falar, minha vida é um livro aberto. É tão aberto, mas muitas vezes nem nós conseguimos ler, né? Então, desde as primeiras até as últimas experiências, sempre somos amparados. Embora muitas vezes nos sintamos sós, sempre há alguém que nos ampara. Talvez não pelo tempo que desejamos esse amparo. Por N questões, mas por um tempo, pelo menos, necessário. Essa primeira imagem do amamentamento materno traz as primeiras experiências quando chegamos nesse mundo. Vamos pensar assim, criança, recém-nascido, chegou nesse mundo, não sabe o que é. O que são as experiências que eu vou ter? E ela começa a chorar. Por quê? Vamos lá, estou sentindo dor. Dor aonde? Aqui, mas ela não sabe o que é dor. Ela não tem noção do que é esse evento. E quando ela chora, de repente, um peito materno, uma madeira, chega e ela... Opa, passou a dor. E aí ela começa a aprender que, eu sinto isso, eu faço um barulho, alguém vem me atender e eu sou, assim, aquela dor sai e eu paro de chorar. E nisso, aprende-se cognitivamente, instintivamente não, mas cognitivamente a criança vai aprendendo, ou nós vamos aprendendo que certas coisas que não sabemos nem o que nos acontece, fazemos o evento e há uma resposta. E como ela se é satisfatória, me apazigua, se não, no caso dela, ela continua a chorar. E a última experiência de encarnado, que seria quando desencarnamos, né? Também somos amparados. Vemos em algumas literaturas espíritas e às vezes algumas delas podem não deixar claro esse amparo, porque nem sempre ele é visível, nem sempre ele vai ser evidente, mas ele sempre vai estar, sempre vai acontecer. Tudo bem até aí, pessoal? Se tiverem alguma questão, por favor. Senão acaba muito rápido, daí vocês têm que ajudar. E essas experiências, então, elas vão para um lugar. Que lugar? O cérebro. Aqui eu elenquei o que temos como corpos fluídicos ou os corpos físico, duplo etéreo, espiritual, mental, perispírito, espírito. A intenção não é a gente pegar e decorar o que são esses corpos, como que eles trabalham, em que momento... Não é isso. Mas se pensarmos que as nossas experiências somente ficariam armazenadas no físico, no cérebro, então com a morte deste, ou seja, com a morte desse corpo, isso se perderia. Mas não é isso que ocorre. Tudo o que nos acontece fica armazenado. No inconsciente individual, os homens que estão no interior da caverna pensam que o vento é realidade, mas não é. Eles veem apenas as suas próprias sombras. Pensam assim porque não conhecem o outro mundo. Com essa alegoria, Platão comparava a caverna ao mundo sensível onde vivemos,
que é o mundo das aparências. Ou seja, por vezes, somos personagens dessa caverna. Que o reflexo do que vemos ao fundo dela, ou do que conseguimos ver no mundo, são imagens, são fatos. Olha, eu estou vendo isso. Mas o que eu estou vendo é real? É o que está acontecendo? Porque interpretamos o mundo pelas nossas próprias experiências, pelos nossos próprios olhos. Vemos cada um vê o mundo diferente. Então, em nossas cavernas, vemos cada um o mundo de uma forma única, individual, que somente aquele que vivencia essa experiência consegue atribuir o que ele está vendo. Uns podem falar, não, eu não estou vendo um cavalo. Estou vendo outra coisa. O que é? Enfim, é o que a pessoa enxerga. Aqueles que estão mais à frente projetam. Então, as projeções do que sofremos ou que estamos expostos no mundo nos traz uma visão de mundo. Nos traz um imaginar de mundo pelo que o outro nos apresenta. Assim é em conversas que temos. Falamos e a narrativa dos outros nos traz a nossa mito da nossa caverna e começamos a imaginar o que o outro está falando. Começamos a construir dentro de nós cenas, histórias baseadas na nossa experiência sobre o que o outro fala. Mas quando saímos para a realidade, daí começamos a enxergar o mundo de outra maneira. Que, caso voltemos à caverna e tentamos resgatar aqueles que veem projeções do mundo, possivelmente não seremos escutados. Quem alguma vez já não teve não digo a audácia, mas a benevolência de querer orientar, de querer trazer o outro uma expansão da consciência sobre um olhar mais profundo e foi rechaçado. Não, você não sabe do que você está falando. Você está falando bobagens. Porque aqueles que às vezes, porventura, estão ao fundo, estão vendo aquilo e para eles aquela realidade. A imaginação deles é pautada sobre a experiência deles, de como eles estão dentro da caverna. Mas temos também um evento, a imagética. Alguém já ouviu falar o que é imagética? Imagética, a principal diferença entre imagem e representação imagética é que a imagem é tudo aquilo que o nosso sentido de visão pode captar, registrando tanto o que é realidade quanto imaginação. E representação imagética são imagens carregadas de significado, organizados ou não de maneira consciente. Se mostrar uma foto, a foto é uma imagem, mas é um recorte de um momento. Vamos ver pessoas sorrindo, os outros mais sérios. A sensação ou a percepção que temos sobre essa imagem da foto é imagética. Uns vão falar que é interpretação. A interpretação seria um crivo mais cognitivo, falar, ó, esse aqui está muito sério, esse aqui está muito sorridente, esse aqui parece que ele está querendo sair não sair na foto. Isso são interpretações de imagens. Mas a imagética é o que é o sentido da imagem. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos dizer que a linguagem de sinais é imagética, porque eu não conheço quase nada de linguagem de sinais, né? Ou melhor, não conheço nada. Quer dizer muito mais do que a articulação das mãos. Esse manejo, ele não quer dizer só, ele falou, ele colocou uma letra ou ele fez isso.
Quer dizer, muito mais. Há uma imagem, há um atributo sobre aquela representação. Isso acaba sendo a imagética. Se pegarmos, então, a imaginação, a imagem da imaginação, o que ela vem a ser? Essa imagética, né? Essa representação. Os santos da Igreja Católica têm uma representação imagética. Porque se atribuímos somente a imagem, é algo de gesso, de algum material, não só da Igreja Católica, mas de outras religiões ou outras instituições não religiosas. Há uma representação sobre um simbólico, sobre uma imagem, além da imagem. Vai muito além dela. A imagética de Deus. Para cada um, Deus tem uma imagem. Se pedir, se solicitar, me fale o que é Deus para você, para aquele, para o outro. Há-se palavras muito incomuns. Mas há aquelas palavras que não conseguem ser ditas, que são inefáveis, que fogem ao vocabulário, que estão num campo além de uma imagem representativa. Compreendem? Tranquilo, pessoal? Se tiverem um assim, olha, não entendi, levanta a mão ou depois a gente conversa. E aí, então, com isso da imagética, criamos, a partir de memórias, a qual uma imaginação se constrói, se fecunda, criamos monstros e heróis do mesmo personagem, da mesma imagem, do mesmo ponto de origem. Isso aqui é uma imagem do desenho lá, Monstros S.A., né? Eu particularmente adoro desenho. As crianças são os melhores simbolizadores. Elas fantasiam, porque elas fantasiam a doença e a cura de sua realidade. Através de imagens, de imaginação. Aí é um pouco mais da psicologia. Tem uma autora, Arminda Biarasturi, que ela fala da fantasia de doença e cura que as crianças trazem. Ou seja, as crianças, elas conseguem... Um simples pedaço de pau vira uma espada. Uma trouxinha de roupa é uma boneca. E com aquilo elas constroem uma imagética, um cenário do que acontece na vida delas. Não necessariamente sobre todos os acontecimentos, claro, mas, por exemplo, às vezes uma criança que está com dificuldades na escola, não dificuldades de aprendizado necessariamente, mas com dificuldades até de relacionamento, ela começa a brincar de escolinha em casa. E nessa escolinha onde ela é professora, às vezes, ou aluno, enfim, ela coloca seus ursinhos, suas bonecas, e cada um tem uma representação imagética de um colega. E ela coloca que 2 colegas brigam, ou duas bonequinhas são mais amigas, e aquilo é uma representação do que acontece no mundo dela. E ela está mostrando onde que está o conflito. O conflito dela. E o que é necessário para que aquele conflito se apazigue. Então eles simbolizam. E à medida que nós, quando criança fomos, perdemos essa capacidade, ou não vou dizer que perdemos, mas diminuímos essa capacidade representativa das nossas memórias, das nossas imaginações, dos fatos que nos acontecem. Às vezes fazemos isso mentalmente. Por exemplo, no trabalho. Quem que já não imaginou pegando o chefe pelo colarinho? Ou fazendo algumas coisas assim, olha, na minha imaginação eu já fiz tanta coisa nessa empresa que estaria satisfeito. Então, já não somos as crianças brincando com as suas bonecas e seus carrinhos, mas fazemos essa projeção, ainda que mental, talvez um pouco empobrecida ou contaminada por outros fatores que não vem ao caso nesse instante. Mas conseguem se identificar com isso?
em algum instante, né? Mas a imaginação, ela tem esse truque, ou esse evento. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca foi um filósofo, advogado, em 1001 coisas lá na antiga Grécia. E é verdade, a imaginação é uma das prepulsoras até da ansiedade. Porque a ansiedade, né, ela está atrelada a uma questão futura, a um evento de possibilidade de acontecimento futuro. E eu imaginando que vai ser esse evento, seja amanhã uma viagem, uma festa, uma entrevista de emprego, um evento que eu preciso solucionar, eu já estou sofrendo antes. Quem que nunca passou por isso? Eu não. É brincadeira. Acho que todos nós, em algum momento, se não em vários, sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. E quando essa realidade se torna factível, fala, nossa, eu estava sofrendo de bobeira. Eu estava montei todo um cenário que o outro ia falar isso, que ia acontecer aquilo e nada aconteceu. E com isso carregamos um enorme fardo de angústia, de sofrimentos pelo que não se realizou. Mas vemos sobre a nossa construção de experiências a possibilidade de aquilo acontecer. E tem aquela frase que fala assim, sofremos que nem peru na véspera, né? Então acabamos sofrendo pela imaginação, sofremos mais do que pelo fato concreto. E isso nos fere, isso já nos faz chegar ao outro que iríamos conversar, que estávamos nervosos, com, como se fala, 7 pedras na mão. Já chegamos armados para um diálogo, para uma conversa, pela uma imaginação que foi construída por eventos de experiências, sejam elas boas ou negativas, vamos só se atentar a experiências que estão em nossa memória. E aí, vamos no dia a dia sendo nós, por essa construção de si mesmo. E aí, vamos ao segundo passo. Adentrar o sono e os sonhos. Todo mundo aqui tem uma boa noite de sono? Temos? Você pode balançar bem devagarzinho, assim? Sim, não. O que é o sono? Vamos começar primeiro com o sono, né? Tem uma imagem, ela está mais enfraquecida, né? O sono, ele tem estágios, ele tem frequências, ele tem beta, eta, teta, várias frequências que também não é o caso de adentrarmos a ela, mas biologicamente é isso, é um desligar-se, né? O cérebro ele desliga de trás para frente e de frente para trás. Ele desliga e liga, né, pelo tronco encefálico. Mas no sono, por incrível que pareça, ele não é desligado. Pelo menos não todas as funções são desligadas. O sono REM, acho que já ouviram falar, é o estágio onde o cérebro está mais ativo. Ele é REM porque ele fala de movimento rápido dos olhos, traduzindo em português. Então, uma pessoa que está em estado de sono REM, os olhos delas estão mexendo bem rápido. Você pensa, está acordando, mas não, é o estágio mais profundo do sono. E aí ocorre a possibilidade de sonhos. Uma boa noite de sono possibilita, sim, a ter sonhos. Mas o que são sonhos? Alguém se atreve a colocar o que pode ser sonhos? Não. Tudo bem. Mas os sonhos, eles são todo o construto das nossas experiências. A parte de cima é o consciente. Pensemos que aqui era para ser uma figura de um iceberg, tá?
Tá mais para uma montanha do que um iceberg. A linha da água, entre o ar e a água, seria o pré-consciente. E a linha de baixo da água seria o inconsciente. Coloquei essa imagem essa figura do infinito pela representação. Então, o sonho é como se ele carregasse, ele andasse, como esse símbolo, e ele vai do inconsciente para o consciente. E vem trazendo o quê? Essas experiências que estão armazenadas. Necessariamente todas que estão aqui? Não. Coisas que estão lá, ou que estão só lá em cima na consciência. Então temos sonhos diferentes. Temos sonhos mais, vamos dizer, cognitivos, mais concretos. Hoje eu joguei bola e sonhei que estava jogando bola. Hoje eu fui trabalhar e sonhei que estava indo trabalhar, algo mais assim. Mas há aqueles que eu tive um dia de uma maneira e um sonho, ou sonhos totalmente diferentes. E eles trouxeram algumas das experiências que eu joguei para o inconsciente. Não joguei elas intencionalmente, mas elas vão para o inconsciente. E lá estão. Quem de nós que já não esteve meio que dormindo, de repente acorda no pulo, no susto, ou com um pesadelo, né? Esse pesadelo, como que ele surgiu? Como que ele veio? Teoricamente seria essa busca desse elemento que traz isso do fundo da consciência. Esse pré-consciente, por vezes, vamos pensar que aqui está o nosso ego. O que é o nosso ego? O nosso ego é a nossa projeção de mundo. É o que nos protege do mundo, é o nosso, digamos, entre aspas, o escudo. É como também desejamos que o mundo fosse. Né? E ele também nos impede. O ego é um regulador psicológico, ele nos impede de termos certos pensamentos. Quem que já não foi pensar, não posso pensar nisso, não. Não, isso também não. Ele também age como um regulador. E durante o sono e os sonhos, esse ego ele tem as suas defesas rebaixadas. Então aquilo que não se podia conscientemente, agora inconsciente ou num estado de inconsciência, vem à tona. Porque as defesas egóicas estão mais amenas. Então há a possibilidade de sonhos sobre conteúdos que conscientemente são proibitivos. Não aceitamos sequer pensar em certas coisas. Às vezes, conscientemente, também nós fazemos evocações, né? Bom, quem que não passou pelo fato de ver uma pessoa e falar, eu lembro dessa pessoa, como que é o nome? Tomara que não venha falar comigo que a pessoa vem e chama você pelo nome, né? Como que é o nome? Daí você fala, pois é. E você então mandou um comando. Mandou um comando para o inconsciente, busque esse nome, traga. Por vezes, ou algumas situações, esse nome pode até vir à tona, na hora que você atribuiu o comando. Mas em outras ocasiões, vai passar, a pessoa foi embora sem falar o nome, e um belo dia você está almoçando, está no ônibus, está em algum lugar, lembrei o nome daquela pessoa. Assim também acontece com o sonho. Há um comando, há uma evocação para que aquele conteúdo venha. Necessariamente ele vem no momento da evocação? Não. Mas ele vem. Mas os sonhos, ele carrega uma representação simbólica. Quem de nós que já não teve aquele sonho, nossa, eu tive um sonho nada a ver. Assim como essa imagem. Uma romã com um peixe, com um tigre sendo engolido, o outro lá pegando uma espingarda. E a gente fala, tive um sonho sem pé nem cabeça. Já aconteceu isso com vocês? Acho que já, né? Todos nós acontece isso. Mas os sonhos, nesse sentido,
E acabamos ficando curiosos em buscar essa interpretação. O que aquilo quer dizer? Sonhei com tigre, daí vamos ver, sonhar com tigre. Ou sonhei com peixe, com cobra, com dragão. E buscamos representações de imagens simbólicas. Só que aquela imagem, as imagens do sonho, elas têm um significado único para o sonhador. Por isso que a interpretação de sonhos, ela se torna um fato muito individual, que precisa ser trabalhado, porque há um predecessor desse sonho, há experiências de vida que carregaram aquela imagem. E o sonhador pode não ter consciência nenhuma das representações que aquilo tem para ele. Então, aqueles livros de interpretações de sonhos são bons? Eu não posso dizer que não. Eles carregam sim o seu conteúdo, mas atentar-se para que na busca desses conteúdos se olhe o fato do indivíduo que sonha. Porque a imagem tem uma representação única para cada um. Eu sonhei com tigre, você sonhou com tigre, quer dizer a mesma coisa? Não, mas para um livro vai dizer a mesma coisa para ambos. Assim como uma fotografia, que é uma imagem, a imagética, né? Mas é uma imagem que fala, antes dessa foto, esse pessoal estava feliz mesmo? Ou estavam tudo emburrado? Falaram, pessoal, vamos bater uma foto hoje do evento, né? Todo mundo aqui de pé, sorrindo, vai lá, X, todo mundo X, nossa, tá todo mundo alegre. Mas eu só olhei aquele recorte. Não olhei o antes e o depois. E o sonho também é isso. E por vezes esquecemos. Né? Esquecemos do sonho por quê? Uma das razões é que ele passa pelo crivo de uma vez pela memória procedural. Então, é como se eu falar uma única vez o número do meu telefone. Uns vão conseguir armazenar todo o número, porque ó, presta atenção que eu vou falar o número. Mas se não estão falando, eu falei os números, daí de repente... Ei, pessoal, que número que eu falei? Ah, nossa, era para anotar? Nem sabia. E o sonho também carrega essa mesma representação. Então, por isso, não necessariamente só por isso, uma das razões que não recordamos dos sonhos, mas trazemos nele a sensação. A sensação se foi bom ou se não foi tão agradável aquele sonho. Sonho também, ele é uma representação do desejo. O desejo se manifesta em sonho. Quem que é? Acho que ninguém deve ter acontecido isso, que às vezes está lá na madrugada, 4 e pouco da manhã, vamos dizer que tem que levantar às 7, e está com vontade de ir no banheiro. Ou tem que ir trabalhar. Mas dá uma preguiça de tudo, né? Daí vai lá e a pessoa acaba sonhando que foi no banheiro, que foi trabalhar e que voltou a dormir. Não é? É a maneira que o inconsciente, ou que os mecanismos da consciência, também falando, encontram de realizar uma necessidade. O sonho é uma realização do possível e também do impossível. Pelo menos do impossível concreto. Mas do impossível mental, ele dá conta. Então, os nossos desejos, as nossas necessidades são manifestadas no sonho. Ele cumpre um papel muito maior. Essa representação dessa imagem de tigre, vamos pegar ela aqui por um breve instante. Vamos dizer que hoje eu sonhei com tigre desse jeito, mas em outro momento eu sonhei com tigres numa floresta. Em outro momento eu sonhei com tigres passeando num zoológico. Então não é mais o local, mas é a representação dessa figura, desse animal, o que ela traz para mim. Entende? Então é isso que é um pouco da representação simbólica do sonho. E com isso temos um construto que uma representação ali de carruagem, né? Quando o cocheiro, a mente, está confuso e não sabe para onde ir, a carruagem, o corpo, né, é conduzida pelos cavalos, emoções, que a puxam automaticamente, sem qualquer direção. Enquanto o passageiro, a consciência,
dorme. Ou essa representação, às vezes, é o que nos acontece num sonho turbulento. Não necessariamente que todo sonho turbulento eu estou vivendo turbulência na minha vida cotidiana, mas alguma coisa nas minhas memórias, experiências e emoções estão me falando para que lado está indo essa carruagem e como está indo. Então, eu trouxe isso aqui mais como uma representação figurativa. Mas, vamos lá, estamos numa casa espírita, preciso também trazer algo da visão do Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 101. Sonho, resposta a estímulos sensoriais, condições orgânicas, criações mentais do nosso inconsciente, realização de desejos, como acabamos de falar, sonhos relacionados a nossos temores, nos avisando de algum problema ou questão a resolver, ou ainda relacionada a problemas não resolvidos durante o dia, ou durante a vida, né, durante um evento. Então, os sonhos, eles são instrumentos regulatórios para que a gente se suporte, por vezes, no cotidiano das vidas. E por essa razão também, não necessariamente precisamos lembrar. Mas, num dia turbulento, parece que uma noite bem dormida, e um sonho reconfortante, no outro dia, aquele dia anterior, já não está mais tão pesado. Esse divisor, que foi o dormir, foi o sonhar, possibilitou isso. Que era comunicação. Poxa, comunicação aí agora chegou no que eu queria dizer. Em parte. Alguém sabe o que é a representação dessa figura? Mas ela simboliza a escada de Jacó, que está em Gênesis 28, 10 a 19. O sonho de Jacó é a escada, ele sonhou com uma escada que ligava aos céus e que anjos iam e vinham. Isso é uma representação simbólica do que seria o sonho. O sonho, ele é um meio de comunicação mais atenuante a nós. Pensemos por um momento que se fala assim, eu vou no centro espírita, mas Deus o livre se eu ver alguma coisa, né? As pessoas têm às vezes isso, né? Até eu tenho. Um ente querido. Nossa, se eu visse a minha avó, eu queria muito ver ela, mas se eu ver ela aqui, eu saio correndo. Né? Então, no sonho, ou nesse período de sonho, a possibilidade dessa comunicação acontecer se torna mais leve. Porque eu sonhei com minha avó, eu conversei com ela. Quem sabe, por vezes, foi realmente só um sonho meu, mas foi uma comunicação. Mas quando em sonho eu encontro, não se há aquele susto, aquela... Nossa, vó, mas você morreu e está aqui? Como assim? Né? Então, o sonho, ele é uma maneira mais atenuante de uma comunicação espiritual tranquila. Então, as pessoas às vezes clamam em mediunidade, em comunicação, ser médium e se comunicar com o mundo espiritual, mas todos nós acabamos sendo médiums nesses instantes. E, como até Chico Xavier colocou, né, o telefone toca de lá para cá, mas também daqui para lá. A questão é atendimento, né? Sempre somos atendidos. Então, essa representação do sonho de Jacó é isso, é essa comunicação com o mundo espiritual, com o divino. E, com isso, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luzes, mas sim por tornar consciente a escuridão. Carl Gustav Jung. Essa frase é que traz todo o arcabouço do que é o caminho das nossas memórias, experiências e principalmente experiências que refutamos, mas que nelas encontramos a chave para nos tornarmos melhor. Então,
a imaginação, né? Ninguém se torna iluminado por imaginar. Aí eu quis trazer mesmo mais forte a palavra imaginação. Não é a imaginação que nos traz essa sermos melhor, mas o fazer-se melhor é o que nos torna. O imaginar nos guia porque nos orienta a um percurso de ser. Então, a imaginação não é como só coloquei lá de sofrer, mas ela também é um caminho a se buscar. Da imaginação surge o desejo, do desejo surge a força e a vontade de fazer. Tudo bem? Então tá bom. Com isso, pessoal, eu encerro a apresentação. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, né? E caso alguém tenha alguma dúvida e depois queira conversar, esteja à vontade. Tá bom? Bem, com isso, então, vamos fazer uma oração de fechamento. Então, o calor que fechar os olhos tá é mais fácil nesse calor, né? O ruim tá abrir. Então, Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos pelo dia de hoje, pela essa assembleia de irmãos presentes em busca de conhecimento e de trocas. Que possamos regressar aos nossos lares felizes e contentes pelo dia e pela comunhão de todas as almas que aqui se encontraram. Que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja. Obrigado, pessoal.